Já estamos de volta com o Manhã da Piedade. Gente, período de férias, né? De descanso. E quem tem um animalzinho de estimação em casa fica bastante preocupado quando precisa viajar, não é? Afinal, é necessária uma pessoa responsável, né? A pessoa ficar por conta ali para cuidar, para alimentar, para dar carinho, atenção ao seu amiguinho, né? Só que existem boas opções para hospedagem desses animais, né? O seu cão, o gato, a ave ou até mesmo os pets mais exóticos. São os hotéis para animais. E aqui em Belo Horizonte há vários locais que oferecem o serviço para o seu bichinho, viu? Então, para falar sobre este tema, sobre este assunto, eu converso agora aqui no programa com a veterinária Natália Mello. Natália, bom dia, seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Pois é, quando a gente pensa em viajar, férias, e aí não podemos esquecer do bichinho, do animalzinho de estimação. E não é todo mundo que tem um parente, um familiar, um amigo para cuidar, para ficar por conta. Então, a melhor opção é deixar em um hotel? Sim, desde que, né, a pessoa sinta confiança naquele local, conheça previamente, consiga, assim, ter boas referências, de repente a experiência de algum conhecido que já esteve no local e correu tudo bem. Então, a gente sempre recomenda, né, isso no momento de escolha de onde vai deixar o seu animalzinho, que seja um local que você tenha, né, toda uma procedência, profissionais tecnicamente, especificamente qualificados para aquela função, para aquele cuidado e todo esse manejo que vai envolver o período de férias. Agora, as pessoas já estão procurando mais ou mesmo assim, com tanta informação, elas ainda ficam meio inseguras? Algumas pessoas ainda apresentam uma certa insegurança. E nesse caso a gente sempre, inclusive, entra em contato, né? Gosta de conversar, a gente gosta de tirar todas as dúvidas para proporcionar o máximo de confiança, né, do tutor em deixar o seu animalzinho conosco. Então, as inseguranças existem, mas se for pensar o que vai ser o melhor para o animal, eu acho que elas têm que ser ponderadas. Agora, para quem nunca deixou, para quem vai ter que deixar agora nessas férias, né? O que você orienta a pessoa a saber antes sobre o local? O que ela deve perguntar antes de deixar o animalzinho lá? Então, assim, saber como que é a rotina do local, né? O tipo de alimentação que vão oferecer para aquele animal, se ele vai ter uma supervisão e qual que é a frequência, se é uma supervisão 24 horas por dia, se vai ter um monitoramento, né? Quais os cuidados diários que vão envolver esse período que o animal vai ficar, né, hospedado, se ele vai ser solto, se ele vai ter um momento ali de lazer, de contato com outras pessoas também. E o ambiente de forma geral, né? Que deve ser bem tranquilo e bem propício de acordo com determinadas espécies. Agora é ideal que o dono também visite o hotel um pouco antes para ver como é que é o funcionamento, o dia a dia. A gente sempre recomenda. Para, assim, justamente também ver aonde que o animal vai ser, né, monitorado, onde que ele vai permanecer a maior parte do tempo, quais são as condições do estabelecimento. Então, a gente sempre recomenda essa visita prévia, né? Agora, Natália, um animalzinho estranha bastante nos primeiros dias, aquele que nunca ficou, por exemplo, em um hotelzinho. Dependendo, alguns estranhos, mas a gente tenta minimizar ao máximo isso também. Então, assim, conhecendo todo o animal, né, a rotina, o ambiente, o local onde ele já está acostumado a viver, isso facilita a gente assemelhar um pouquinho, durante o hotelzinho, a rotina diária dele. E aí acaba que ele se sente um pouco mais confortável e estranha menos também durante esse processo. E ele convive com outros animais também? Depende. Se for um animal mais sociável, a gente até pode permitir essa interação mediante a autorização dos tutores. Tudo é autorizado? Tudo é autorizado. Então, tudo assim vai ser sempre conversado. As recomendações dos tutores a gente sempre segue. Então, se é um animal que gosta de mais atenção, que gosta de ficar no ombro, gosta de ficar no dedo, a gente propicia isso para eles também durante a hospedagem. Agora, se é um animal que já é mais agressivo, que gosta de ficar mais quieto, mais recolhido, a gente também respeita esse comportamento dele. Ou seja, o tutor tem que passar todas as informações, todas as características daquele animal para vocês, então. É sempre o ideal. É sempre o ideal. Tá. E me fala uma coisa, o que o tutor precisa levar para fazer, além do animalzinho, claro, né, no dia, para fazer lá o check-in da hospedagem? A gente recomenda que, assim, que traga alguma alimentação específica, que o animal já esteja habituado,
para ele não sentir também essa mudança, né? Estava acostumado a comer uma ração e de repente ele começa a comer outra. Assim, quanto o mais próximo a gente puder aproximar o período de hospedagem da rotina diária, seja da alimentação, do ambiente, o contato com os brinquedos. Às vezes tem algum brinquedinho que é o queridinho, gostam, né? Que ele mais ama, é legal trazer para ele se sentir confiança. Às vezes peças de roupas com cheiro, dependendo da espécie, também traz um certo conforto. E o próprio ambiente, assim, se é uma ave que fica em gaiola, se é uma ave que fica em viveiro, um animal que precisa de um laguinho, precisa de um terrário. Então, tudo que for possível ser transportado, a gente recebe, acondiciona, e a fim de minimizar, né, essa estranheza do animal. Uhum. Agora, todo animalzinho que a gente tem em casa, eu falo que são tantos animaizinhos de estimação, Sim. hoje tem tantos exóticos, né? Esse tipo de hotel recebe esses animaizinhos? Sim. Hoje a gente tem hotéis específicos, inclusive por espécies, né? É mesmo? Tem hotel específico para receber felinos, para cachorros. Então, tem hotéis específicos para pets exóticos, aves. O ideal é sempre procurar o mais apropriado para aquela espécie e ela vai sentir menos esse período da ausência, né, dos seus tutores também. Agora, há também um acompanhamento veterinário aí ao longo da hospedagem desses animaizinhos? Sim, tem que verificar, né, todo o estabelecimento, mas o recomendado é que esse período de hospedagem seja supervisionado pelo veterinário. Porque assim, qualquer intercorrência, né, qualquer alteração que o animal venha apresentar, é possível até fazer algum tipo de intervenção quando necessário. Então, é sempre o ideal. Agora, para isso, quando o animalzinho vai dar entrada, o dono, né? O tutor chega com o animalzinho, é necessário também ele passar informações sobre saúde? Tem alguns animais que precisam ser vacinados, tem que levar todo ali a comprovação que foi vacinado. Sim, é o que a gente sempre recomenda. Então, assim, se é um animal que já faz um acompanhamento veterinário, já tem todo um controle, vermifugação e tudo, é um animal que a gente fica até mais tranquilo, né, de manejar. Mas quando ele não vem previamente com essas informações, no momento de recebimento a gente já faz ali uma avaliação clínica, uma avaliação física e informa tudo isso para o tutor. Se vai ser necessário uma medicação continuada, que às vezes é um animal já mais velho, que toma uma medicação por uso contínuo, então a gente faz essa medicação diariamente. Isso tudo é muito importante na hora de escolher o local adequado, né, para hospedagem. No caso de vocês, como que funciona lá? Quais animais vocês recebem? Lá a gente recebe todas as espécies. Então, desde répteis, aves, mamíferos. Então, a gente recebe serpentes, lagartos, tigres d'água, jabuti, aves de modo geral, aves que vivem em grupo, aves que vivem mais solitárias. Os mamíferos também, roedores, porquinho da Índia, coelhos, a gente também recebe. Então, os pets exóticos todos. Agora, calopsitas são as mais comuns? Porque o pessoal costuma levar, mas por quê? Porque as calopsitas, em Belo Horizonte, inclusive, especificamente, elas têm ganhado muito o coração das pessoas. Assim, são animais extremamente fáceis, né, de cuidar, que têm essa interação social também muito bacana. Então, elas estão crescendo, a população está crescendo dentro de casa. E acaba que com isso, nessa época, inclusive, muitos hotéis, muitos locais não permitem o acompanhamento do tutor com o seu animalzinho. E eles são animais que precisam de um acompanhamento diário. Então, no caso especificamente das calopsitas, a gente tem uma procura muito grande também. Depois das calopsitas, quais os outros animaizinhos? Muitos roedores, a gente roedores, também mesmo? Recebe. Então, assim, desde hamster, o próprio porquinho da Índia. A gente também recebe muitos coelhos, apesar de não serem roedores, mas tem uma grande população também. Chinchilas, a gente recebe também. E os répteis aparecem com bastante frequência. Jabutis, tigres d'água, todos de modo geral. E geralmente qual que é a média de tempo que esses animais permanecem no hotelzinho? Varia muito, até mesmo com a época do ano. Então, assim, esse período, né, janeiro, fevereiro, um período de verão que muita gente gosta de viajar, às vezes faz umas viagens mais longas para praia e tudo. Então, eles tendem a ficar conosco um período um pouco maior.
Mas até assim, ao longo do ano, finais de semana, viagens rápidas, que precisa daquele suporte, a gente também recebe com muita frequência. Não é só em época de férias, não? Não. Mas na época de férias, com certeza, é uma tendência maior. Mas é para quem vai viajar agora, né? Sim. Estamos em pleno período de férias, verão Sim. brasileiro. Tá preocupada com o animalzinho, é só deixar no hotelzinho que ele vai ser muito bem cuidado, né, Natália? Com certeza. Agora, Natália, aquela pessoa que insiste em viajar com o animalzinho, o que ela deve saber antes de levar esse bichinho, hein? É um cuidado extra que essa pessoa tem que ter. Primeiro, qual que vai ser o método de transporte, né, do animal? Se vai ser via aérea, se vai ser via terrestre. É recomendado, né, e a gente inclusive orienta a fazer uma consulta prévia do animal antes da viagem, para ver como é que estão as condições de saúde, se ele está apto ou não a fazer aquele transporte. Às vezes uma viagem muito longa, muito cansativa, a gente recomenda que a pessoa pare várias vezes, ofereça água, ofereça alimento, qual o tipo de alimento mais adequado para o tipo de viagem. Então isso tudo são orientações que a gente passa nesse período. E existe também a necessidade para o transporte de animal, a emissão de uma guia de transporte, uma GTA, que resguarda aquele tutor, né, durante rodovias e tudo, que ele está com o animal que está sendo supervisionado. É um documento. É um isso. documento, A gente o veterinário emite um atestado de saúde, alegando as condições daquele animal, e aí essa pessoa no IMA consegue retirar a guia de transporte informando o período de viagem, o local de procedência, o local de destino. Então, isso tudo é mais seguro para fazer. Mas aí o primeiro passo então é procurar um veterinário. Primeiro passo, veterinário. Tá, depois que ele vai até o IMA. Isso. Aí depois ele vai até o órgão e o IMA emite essa guia de transporte animal. E ele tem que levar ali junto com a documentação dele mesmo, Dele né? mesmo, sim, exatamente. Durante todo o processo da viagem. Tá ok, Natália. Muito obrigada por ter vindo. Você continua conosco, né? Sim. No próximo bloco, porque a gente falou tanto das calopsitas. Exatamente. Você trouxe elas, né, gente? São tão bonitinhas, tão fofinhas. É daqui a pouquinho. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa quando quiser lá no nosso canal no YouTube, viu? youtube.com/Manhã da Piedade. Eu volto daqui a pouquinho, a Natália continua comigo. Não saia daí.